A paz do Senhor, estamos iniciando mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, a Escola Dominical, nesse segundo trimestre do ano 2024, onde nós estamos estudando a revista que tem o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Esta é a lição que estamos estudando nesse trimestre. Hoje, dando continuidade, estaremos estudando a lição 6, lição que será estudada presencialmente no dia 12 de maio de 2024 e tem o título As Nossas Armas Espirituais. Hoje estaremos falando a respeito das armas espirituais que Deus tem nos fornecido para que possamos vencer essa guerra espiritual. O textuário se encontra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. E a verdade prática nos diz que, diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. E as três armas que estaremos falando nessa lição: a palavra de Deus, a oração e o jejum. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Lucas, no capítulo 4, dos versículos 1 ao 4, que fala a lei da tentação do Senhor Jesus no deserto, e também em Lucas, capítulo 4, versículos 16 ao 20, onde ali o Senhor Jesus utiliza a palavra de Deus. Então, nessa lição, na verdade, nós estaremos dando uma continuidade ao que estudamos na lição anterior. Na lição anterior, foram estudados, os três inimigos do cristão durante a sua caminhada rumo ao céu. E aí, nessa lição de hoje, nós estaremos vendo que estão à nossa disposição armas espirituais para que a gente possa resistir às investidas dos inimigos e possamos permanecer firmes na nossa caminhada. Então a gente vai estar vendo aqui na lição de hoje, ao longo dos três tópicos, primeiramente uma associação das armas espirituais, da armadura de Deus que está à nossa disposição. Estaremos associando ela com as armas naturais, que são utilizadas aí, que foram utilizadas nos tempos bíblicos. Também estaremos vendo aqui as estratégias utilizadas por Satanás, o chefe de toda a força do mal, como o autor mesmo aqui fala, para fazer o crente ele desistir da caminhada. E no tópico 2, a gente vai estar vendo aqui que o autor ele dá destaque a 3 disciplinas cristãs como armas espirituais: a palavra, a oração e o jejum. Já no tópico 3, nós estaremos vendo que o Senhor Jesus, ele se revestiu da armadura de Deus. Ele se revestiu com essas armas espirituais e dessa forma ele venceu o inimigo. E assim como um soldado, ele aprende a manejar as suas armas observando um veterano, nós também devemos aprender a utilizar a nossa armadura, a armadura de Deus, olhando para o nosso modelo, que é o nosso capitão, o nosso Senhor Jesus Cristo, Como João diz, andar como ele andou. Então devemos observar o seu modo de viver e devemos andar da mesma forma, Ele é o nosso modelo. Então aqui, meus irmãos, no primeiro tópico, as armas do crente, a gente vê, na verdade, como a gente leu aqui no textuário, que Paulo, ele afirma que as nossas armas, elas são espirituais, Paulo diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então não são armas naturais, não são armas carnais, são armas espirituais. Então nós não podemos adquirir essas armas com bens materiais, Elas não são adquiridas como são adquiridas armas físicas. Elas são adquiridas através elas são adquiridas de uma forma espiritual, já que elas são armas espirituais. Então nós devemos buscá-las naquele que as proporciona, naquele que tem para dá-las,
Por isso que o nome da armadura em que estão essas armas é a armadura de Deus. Porque somente Deus a tem e pode dá-la para nós. Então a gente vê aqui, Paulo fala a respeito dessa armadura em Efésios, no capítulo 6, nos versículos 13 ao 17, ele mostra que os itens que estão nessa armadura, que ele chama a armadura de Deus, né? Como eu disse, porque essa armadura, na verdade, ela pertence a Deus, e Deus nos concede para que possamos batalhar nessa guerra espiritual. E essa armadura é composta, né, aqui por alguns itens, e é interessante que Paulo, ele faz essa comparação dessa armadura espiritual com a armadura natural. Veja que ele nomeia os itens de acordo com os itens que haviam ali nas armaduras naturais dos soldados na época. Então essa armadura, ela é composta, né, isso ele faz para um melhor entendimento aqui dos destinatários, né, a igreja de Éfeso. Veja que ela é composta, como a gente vê aqui, a partir do versículo 14, né, a partir do 13, ele diz assim, ó, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Esse é o propósito, né? Esse é ficarmos firmes na nossa caminhada. Aí veja no versículo 14 o que Paulo diz, estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, né? Então aqui a primeira parte da armadura, o primeiro item da armadura é o cinturão da verdade. E na verdade, se não houver sinceridade, se não houver honestidade por parte do cristão durante a sua caminhada, esse cinto, que é o que segura as armas, ele vai estar frouxo. E as armas, elas irão cair e o soldado vai perder a batalha. Então é necessário que o cinto ele esteja ali apertado, é necessário que o cinto ele esteja apertado para segurar as armas, e não afrouxado, e não ali de qualquer forma, de qualquer modo, até porque a verdade ela só existe uma, a sinceridade ela só existe uma, a mentira existem várias, ela é frouxa, ela é espaçosa, há espaço para várias. Então a gente vê na verdade que esse primeiro item, que é o cinturão da verdade, devemos estar cingidos com esse cinto para que possamos ter ali algo em que apoiar as nossas armas para pelejar. O segundo item, ele diz, e vestida a couraça da justiça, né? A couraça da justiça, na verdade, essa justiça é a justiça de Cristo, que é imputada a todo aquele que nele crê, a todo aquele que tem fé no Senhor Jesus. Então, se nós tentarmos, na verdade, se defender com a nossa própria justiça, nós vamos estar vulneráveis aos dardos do inimigo. Porque a nossa justiça, ela não tem como nos proteger. Infelizmente, muitos têm tentado por aí se desculpar ou se excusar, né, das coisas que acontecem, dos ataques do inimigo, com a sua própria justiça, através dos seus próprios atos. E dessa forma a gente não consegue vencer o inimigo. Nós devemos ter pleno conhecimento do inimigo contra o qual nós estamos pelejando. E saber que é impossível se defender dele com as nossas próprias forças. Ele é mais forte do que nós. Isso nós devemos saber. Agora, aquele que está em nós, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, é mais forte do que tudo. E aí é nele, no Senhor Jesus, que nós devemos nos apoiar. A nossa dependência deve estar nele. Não ficar pensando que nós somos poderosos para suportar o inimigo. Então, na primeira tentação, aquela pessoa que pensa que pode vencer porque ele é forte, porque ele jejua, porque ele ora, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo, ele acha que pode suportar, na primeira tentação que vem, ele cai. Ele é atingido pelo dardo do inimigo, logo no peito. Por quê? Porque a couraça da justiça que ele colocou foi a sua própria justiça. E essa couraça, ela não consegue impedir os dardos do inimigo. Mas a couraça da justiça, a justiça de Cristo,
imputada em nós, através da fé, essa pode nos proteger dos dardos do inimigo. O terceiro item, ele fala aqui, calçados os pés na preparação do evangelho, né? Então, os sapatos da preparação. E aí, segundo os historiadores, né, a sandália romana, já que Paulo está se baseando aqui numa armadura de guerreiros, né, e em especial aqui dos romanos, que ele estava preso ali por Roma, a sandália romana, segundo os historiadores, ela tinha pregos embaixo, né, que servia para firmar melhor em um terreno escorregadio, em um terreno inclinado, e ali dava maior estabilidade para os soldados, né? E do mesmo modo, para o cristão, né, o evangelho da paz, ele conserva os seus pés firmes em situações difíceis pelas quais passamos no nosso dia a dia. Então vem a tribulação, vem a dificuldade, vem a angústia, vem a depressão e a gente permanece firme, porque a paz que o evangelho nos traz faz com que a gente fique inabalável, faz com que a gente não deslize, faz com que a gente não caia. É necessário, então, estar calçado com os sapatos da preparação do evangelho da paz. O quarto item diz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Então veja, a fé, ela nos protege dos dardos, das flechas inflamadas do inimigo, né? A gente sabe que ali, naquela época, o costume era o quê? Era pegar as flechas, queimar ali a ponta no fogo e atirá-las contra as cidades. E aí lá dentro da cidade aquela flecha ia começar a pegar fogo, né? Caía no telhado inflamável, e começava ali a pegar fogo dentro da cidade. E aí o que a gente observa, na verdade, é que esse escudo da fé, ele pode apagar os dardos inflamados do maligno. Como é que a fé, ela nos protege dessas flechas inflamadas, que se entrassem em contato com as nossas concupiscências carnais, com os nossos desejos carnais, poderiam ali nos incendiar totalmente e afastar-nos da vontade de Deus. Então veja, o inimigo, ele mira em nós com essas flechas inflamadas para fazer a gente queimar em contato com os nossos desejos carnais. Seríamos totalmente consumidos ali pelo inimigo, se afastando do centro da vontade de Deus. Então essa fé, na verdade, ela nos protege porque ela representa a nossa confiança naquele que é mais forte que os nossos inimigos e pode nos fazer vencê-los. Então nós devemos estar sempre com o escudo da fé, sempre confiantes, independente das situações, que Deus nos dará livramento. É como Paulo falando aos Coríntios, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 13, ele diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Já o autor aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 18, ele diz assim: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então essa é a nossa confiança, é que Deus, ele nos ajudará a suportar todas as tentações, a passar por todas as tribulações, por todas as provações, e assim vem o amadurecimento cristão na nossa jornada rumo ao céu. E aí no versículo 17 ele diz: tomai também o capacete da salvação. E o capacete da salvação, a gente vê aqui, se nós tivermos a consciência da verdadeira salvação, nada ao nosso redor vai poder nos derrubar e tirar o foco do nosso alvo, que é o céu. Eu falo a verdadeira salvação porque a gente vê por aí afora muitas, entre aspas, salvações oferecidas que, na verdade, não é a salvação em Cristo Jesus. Só há salvação em Cristo Jesus.
Só há salvação no Senhor Jesus. Em nenhum outro nome há salvação. Mas, infelizmente, muitos por aí estão buscando salvação em outras coisas. E a salvação ela só pode ser alcançada em Jesus. Então, se nós tivermos a consciência de que aceitamos a Cristo por meio da fé, nós teremos certeza da nossa salvação. E aí estaremos, sim, preparados para a nossa caminhada, sabendo que nada ao nosso redor vai nos derrubar, nada vai atingir os nossos pensamentos, nada vai atingir a nossa consciência. A gente sabe que o inimigo ele tenta atacar na consciência, ele tenta atacar nos pensamentos, mas se nós tivermos o capacete da salvação, a nossa mente ela estará renovada, ela estará ali preparada, fortalecida para suportar todas as investidas do inimigo. Então é na mente que nós devemos estar preparados. E aí no sexto item dessa armadura a gente vê aqui a espada do Espírito, como ele diz. E a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Então aqui a gente vê que esse é o único item da armadura que é utilizado para ataque. Os demais itens são utilizados para defesa. A espada também é utilizada para defesa, mas é o item utilizado para o ataque, né? E é o que nos ajuda a vencer o inimigo durante as tentações, né? O escritor aos Hebreus também fala da eficácia dessa arma espiritual. No capítulo 4, aos Hebreus, versículo 12, ele diz assim a respeito da palavra de Deus: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada, espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisa da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela vai lá, ó, vai onde ninguém consegue ir. E aquele que é alcançado pela mensagem da palavra de Deus, ele vai ter que tomar uma decisão, se ele vai continuar vivendo daquela forma ou se ele vai deixar de viver daquela forma. Então, quando a gente tá para deslizar, quando a gente tá para ali deixar de estar firme na nossa caminhada, devido às tentações, nós utilizamos a palavra de Deus para contra-atacar, para atacar o inimigo e vencê-lo nessa guerra. É a palavra de Deus que nos ajuda a vencer a batalha contra o mal, né? Seja contra Satanás, seja contra a carne, seja contra o sistema mundano, né? Então todos os cristãos devem se armar com essa armadura, devem vestir a armadura de Deus, né? Já que Satanás, ele é sagaz, ele é engenhoso nas suas ciladas, né? Como Paulo diz assim, ó, revestivos no versículo 11 de Efésios 6, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, né? Então a gente vê, na verdade, que ele é engenhoso, ele está trabalhando, pensando em como nos derrubar. Então nós devemos nos fortalecer, que é o que Paulo diz no versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então devemos estar a cada dia buscando estar fortes para resistir às tentações do inimigo. E aí no livro-texto o autor até ele traz 8 estratégias do inimigo que procura ali destruir o povo de Deus e impedir a sua marcha para o céu. Eu vou só falar aqui, os irmãos que tiverem o livro do autor, nas páginas 76 e 77, né, o livro-texto que acompanha a lição. Ele diz assim, a primeira estratégia, ó, fazer uso da mentira e do engano. A segunda estratégia é a tentação, né, através ali das nossas concupiscências carnais. A terceira estratégia é a acusação, né, ele é acusador. A quarta estratégia do inimigo, distorcer as verdades divinas, né, desde o princípio, desde lá do Jardim do Éden, ele tenta distorcer a palavra de Deus. Isso também ele fez com o Senhor Jesus. Então não ache estranho quando alguém estiver utilizando a palavra de Deus para fazer algum mal. Essa é uma estratégia do inimigo, né? Então nem sempre alguém que está ali fazendo uso da palavra de Deus
está fazendo para o bem. Ele pode estar usando a palavra de Deus de forma distorcida para fazer o mal. Então tomemos muito cuidado. Isso é algo aqui, essa quarta estratégia é algo perigoso. Porque o que eu vejo é muito crente dizendo, não, mas ele está pregando a palavra. Mas será que aquela palavra que ele está pregando é genuína? É verdadeira? Não é distorcida? Esse é um cuidado que nós devemos ter. A quinta estratégia que o autor fala aqui é provocar nos cristãos desânimo e fraqueza. Então, durante a caminhada, muitos acabam ali desanimando, sendo enfraquecidos. Devemos nos fortalecer no Senhor. Esse foi o conselho que Paulo deu aqui. Fortalecei-vos no Senhor. E essa estratégia, ele disse, vale de cientistas, filósofos e sistemas mundanos para se levantar contra a igreja, né? E aí muitas vezes diz, mas a ciência diz isso, a filosofia diz isso, a maioria pensa dessa forma, e isso às vezes faz com que aquela pessoa que esteja pensando da forma correta, ela acabe enveredando por outro caminho. Nunca devemos sair do caminho da verdade se temos certeza de que aquele caminho é o correto. Independente do que falam. E o inimigo, ele tem usado esse sistema para atacar a igreja, para atacar os cristãos. Então não pense que porque alguém disse algo, esse alguém está falando a verdade. Devemos confiar na palavra de Deus. A sétima estratégia, encher o coração e a mente das pessoas de egocentrismo, né? O orgulho, pessoas amantes de si mesmos. E é o que temos muito hoje em dia. Pessoas orgulhosas, pessoas egocêntricas, pessoas narcisistas, e que não pensam no próximo, mas somente em si mesmo. E o inimigo tem enchido a mente das pessoas com isso, né? Através de várias coisas, na escola, nas universidades, no trabalho, através da televisão, né? E filmes e livros. E as pessoas, elas têm se tornado egocêntricas, têm se tornado orgulhosas, amantes de si mesmas, e acham que são totalmente dependentes de si próprias para conseguirem algo. E a dependência de Deus, ela vai sendo deixada de lado. A oitava estratégia que o autor traz aqui é enganar as pessoas com suas falsas religiões e idolatrias. A gente tem visto aí todo tipo de religião hoje em dia, e até mesmo aqueles que dizem, não importa qual a sua religião, o que importa é o seu relacionamento com um Deus ou com deuses, e isso não importa a ninguém, viva a sua verdade, né? Infelizmente a gente tem visto esse tipo de estratégia hoje em dia sendo bastante difundida e aceita por muitas pessoas. Então nós não precisamos temer o inimigo, mas não podemos ser descuidados com os seus ataques, porque os seus ataques são reais e são incansáveis, né? A gente vê aqui Paulo falando aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 2, versículo 11, ele diz assim, porque não ignoramos os seus ardizes com relação ao inimigo, né? Como ele fala, para que não sejamos vencidos por Satanás. Então Paulo não ignorava. Se Paulo não ignorava, então tome bastante cuidado. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, Pedro diz assim, sede sóbrios, vigiai. Por quê? Porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E aí Tiago diz o seguinte, Tiago capítulo 4, versículo 7, ele nos diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Né? Esse aqui é o remédio, essa é a solução. É resistir. Resistir com as nossas armas. Né? Então aqui nós vamos agora para o tópico 2, as 3 armas espirituais do cristão. E as 3 armas espirituais apresentadas aqui pelo autor são as 3 disciplinas cristãs, bastante conhecidas aí, a palavra, a oração e o jejum. E a palavra, como nós já falamos, ela é apresentada como a espada do Espírito. É por meio da palavra de Deus que nós somos orientados, instruídos, santificados, né? Como a gente vê no Salmo 119, versículo 11. O Salmo 119 como um todo, na verdade, fala bastante a respeito da palavra de Deus, mas os versículos 11 e 105
eles dizem o seguinte, o 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus, ela nos faz viver em santificação, viver distante do pecado, não pecar contra Deus. O versículo 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é ela quem nos orienta, é ela quem nos leva pelo caminho correto, o caminho até as mansões celestiais. Já Jesus falando em João, no capítulo 15, versículo 3, ele diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ela nos limpa. E também João 17:17, ele diz, santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então veja, a palavra de Deus, ela nos traz santificação, limpeza, instrução, orientação. Então um cristão que tem a vida firmada na palavra de Deus, ele não é levado por qualquer vento de doutrina. Como Paulo fala em Efésios, no capítulo 4 e no versículo 14. E aqui a gente vê em Mateus, no capítulo 7, é importante a gente entender, não basta apenas conhecer a palavra, nós temos que ser cumpridores da palavra, viver a palavra, não basta apenas conhecer a palavra. Olha o que Jesus diz, Mateus capítulo 7, dos versículos 24 até o 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, que é a palavra de Deus, que é a palavra do Senhor Jesus. E aquele que ouve estas, veja, ele ouviu as palavras, aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, não pratica, então veja, um ouviu, o outro também ouviu, mas um praticou, o outro não praticou. Olha o que acontece com aquele que não pratica. Compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então a gente vê aqui, na verdade, que temos que ser cumpridores da palavra de Deus. A palavra nós devemos conhecê-la e devemos cumpri-la para que ela tenha efeito em nossas vidas e seja uma arma utilizada contra o inimigo. Já a segunda arma espiritual que o autor traz aqui na lição é a oração, né, que está aí, na verdade, até subentendida, né, nas armas da armadura, mas ela é mencionada de forma clara a partir do versículo 18, né, dos versículos 18 até o versículo 20 do capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Efésios. E aqui a gente pode destacar 6 características nessa oração que é essencial para vencer o inimigo. A primeira dessas características é que a oração ela deve ser incessante. Veja o que Paulo diz, orando em todo o tempo. Então devemos orar sem cessar, como ele mesmo também fala depois aí aos Tessalonicenses, né? Isso mostra que a gente deve manter uma comunhão constante com o Senhor. Nós devemos sim ter os nossos momentos de oração reservados, nosso tempo de oração, mas a qualquer momento, a qualquer instante, podemos falar com Deus. O segundo aspecto dessa oração é que ela é múltipla. Veja o que Paulo diz, orando em todo o tempo, com toda a oração. Né? Então, essa com toda a oração e súplica, como ele diz, né, mostra que a oração ela pode ser de vários tipos e finalidades. E a gente pode destacar a oração como uma confissão, como no caso do Salmo 51, como uma adoração, Salmo 95, do versículo 6 ao 9. Podemos ver a oração como representando uma comunhão com Deus, Salmo 103, do 1 ao 8. Gratidão, né, como ação de graças, né, 1 Timóteo 2:1. Petição pessoal, 2 Coríntios 12:8. E também a oração como uma forma de intercessão, Romanos 10:1. Então vemos aqui que a oração ela tem várias faces, a oração ela tem várias finalidades. Então nós devemos, na verdade, orar com todas essas orações. É isso que nós devemos ter em mente.
Outro aspecto dessa oração é que ela é espiritual, como ele diz aqui, ó, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito. E o mais alto grau da oração, ele é atingido quando o Espírito Santo está orando por meio do cristão. A gente vê isso em Romanos 8, 26, na Epístola de Judas, no capítulo 20, a oração em Espírito, quando o Espírito ora por nós. Outro aspecto desta oração é que ela é vigilante. Paulo diz, né? E vigiando nisto. Então aqui a gente vê, na verdade, que a oração ela deve ser realizada de forma atenta, de forma vigilante, né? Para que a gente não venha aí, por exemplo, utilizar de vãs repetições. Porque se a gente estiver vigilante, a gente estiver desatento, nós, na verdade, estaremos orando de qualquer forma. A nossa oração deve ser feita atentamente, acordado, esperto e não dormindo. Nossa oração deve ser feita de forma vigilante. Vigilante também para aguardar a resposta, até porque a oração não é um monólogo, é um diálogo. Eu falo com Deus, Deus me responde, né? E aqui também nós vemos também que a oração deve ser perseverante, como ele diz, com toda a perseverança, para não desanimar em meio às adversidades. Vêm as tentações do inimigo, vêm as dificuldades, vêm as adversidades, e a gente nessa oração permanece perseverando, confiando de que Deus vai escutar as nossas orações. E aí também nós vemos aqui que essa oração ela é uma oração intercessora, né? Como nós falamos, é até um aspecto, um tipo de oração. Ela deve ser intercessora, como Paulo diz, por todos os santos. O próprio apóstolo Paulo mostra a oração, a necessidade da oração dos irmãos, como ele diz no versículo 19 e 20, ó. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então Paulo pede oração por si. Ele não negligencia a oração dos irmãos. Ele poderia dizer, não, eu já sou autossuficiente, não depende das orações de você, de forma alguma. Paulo ali mostra a necessidade que nós temos das orações intercessoras dos nossos irmãos. E a terceira arma que o autor aqui propõe, como arma espiritual para vencer o inimigo, é o jejum, né? A terceira arma disponível na guerra contra o inimigo. E essa disciplina cristã, ela trata, na verdade, né, o jejum da abstenção temporária, né, de alimentos, e a gente vê uma eficácia dessa disciplina cristã ao longo de toda a Bíblia. Tanto no Antigo Testamento, a gente vê vários aí que jejuaram e foram eficazes nessa sua prática, receberam da parte de Deus, ali foi atendido o seu propósito, e também no Novo Testamento, a gente vê o caso do Senhor Jesus, Mateus 4, 2, Mateus na tentação do deserto, e também em Atos, no capítulo 13, versículos 2 e 3, a igreja praticando o jejum. Então, o jejum, para ele ser eficaz, ele deve ser voluntário, o jejum deve ser associado a uma prática de santificação, então não é de qualquer jeito que se faz o jejum, e também sem exibição, sem estar mostrando para as pessoas, como faziam os fariseus, para receber ali o louvor por isso. Então, o jejum ele deve ser voluntário, não deve ser forçado. Ninguém deve forçar ninguém a fazer jejum. Tem muitos pais aí que forçam os filhos a fazer jejum. Isso não é certo. Então, é algo voluntário, que é espontâneo, tem que partir da própria pessoa. O jejum, é claro que, às vezes, ele pode ser também incentivado, né? De forma coletiva, a igreja pode se propor a fazer um jejum. Isso é algo também salutar. Isso é algo que pode acontecer. Mas não forçado, voluntário. Cada um tem que querer fazer aquele jejum, não pode ser algo forçado. E também deve ser acompanhado de uma vida de santificação. Tem muita pessoa que acha aí que pode viver de qualquer forma. Por exemplo, tá lá jejuando e pecando, fazendo coisa errada. Esse jejum não serve de nada. O jejum para Deus é algo que deve ser feito de santificação, né? Até porque outras religiões por aí também pregam o jejum, né? Pregam a abstenção de alimentos, né? A natureza física em prol da natureza espiritual.
Mas esses jejuns que eles estão fazendo não é para Deus. Então, esse jejum que eles estão fazendo, na verdade, não estão sendo ali atendidos por Deus. Então, é isso que nós devemos ter em mente. Já no terceiro tópico, o autor fala que Jesus Cristo, nosso maior modelo, né? E Jesus, na verdade, ele é o nosso exemplo de vida, né? João, ele fala na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 6, ele diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. É isso que nós devemos ter em mente, né? Então, tudo que Jesus fez tinha como objetivo estreitar ainda mais a sua comunhão com o Pai, né? Tudo que ele fazia era em busca de ter a sua comunhão estreitada com o Pai. A sua vitória contra o inimigo, contra Satanás, se deve ali à sua dedicação às três disciplinas que nós citamos anteriormente, né? A palavra, o jejum e a oração. E nas três tentações ali no deserto pelas quais Jesus passou, ele não utilizou nenhum outro argumento, senão a palavra de Deus. Ele não se utilizou de sabedoria humana, de filosofias, de conhecimento científico. Não, Jesus se utilizou da palavra de Deus. E do mesmo modo, nós hoje em dia devemos fazer uso da palavra de Deus como fundamento para vencer as tentações e permanecer firmes na nossa caminhada. Então é a palavra de Deus que faz com que a gente permaneça firme na caminhada cristã. Veja o que Paulo fala para Timóteo a respeito da palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, ele diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É isso que nós devemos ter em mente. Devemos ter a palavra de Deus como fundamento da nossa vida para vencer todas as tribulações. E a oração e o jejum, eles devem ser realizados em acordo com a palavra, juntamente com a palavra. E a palavra deve ser acompanhada da prática da oração e do jejum. Uma coisa não deve estar dissociada da outra. É isso que devemos entender. Muitos dizem, não, temos que orar. Outros dizem, temos que ler a palavra. Temos que fazer tudo. Todas as três disciplinas cristãs devemos cumprir no nosso dia a dia. E dessa forma, o cristão ele estará equilibrado diante aí dos extremos, né? O formalismo, que ali é o conhecimento da palavra sem a prática, isso não adianta em nada, nós já falamos aqui, e também o fanatismo, que é o quê? Que é a prática esvaziada do propósito, porque o propósito está na palavra. Se eu não conheço a palavra, eu não sei qual é o propósito, eu estou fazendo aquilo apenas por fazer, sem noção de qual o propósito daquilo que eu estou fazendo. Então devemos ter o conhecimento da palavra de Deus e devemos ter também a prática da palavra de Deus, que aí se vê no jejum e na prática da oração, né? Dentre outras práticas também, né, de santificação, né, que há aí na palavra de Deus, nós devemos cumprir. Amém, meus irmãos? Aqui na conclusão o autor diz o seguinte: o nosso inimigo é ardiloso e perverso, por isso não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele lutaremos com nossas armas espirituais, palavra, oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo de nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do maligno. Na próxima lição estaremos estudando lição 7, o perigo da murmuração. Amém, meus irmãos? Aqueles que ficaram até aqui conosco, né? Eu peço que curtam este vídeo, compartilhem também aí para que outros possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Né? E não se esqueçam, neste domingo, participem de forma presencial da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.